meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor, palavra viva, eficaz, que vem de encontro às nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre um tema tão importante, que são sobre finanças, a saúde financeira. Como é que tá? Como é que tá a sua saúde financeira? Como é que tá a sua vida financeira? Tá bem? Tá mal? Quando eu falo de saúde, você pode estar doente ou pode estar bem. Por que eu estou falando isso? Porque realmente o tempo ao qual nós estamos vivendo são tempos difíceis. Diante desse mundo capitalista, diante de tantas responsabilidades, diante de tantas circunstâncias, e às vezes a gente passa por momentos na vida que eu vou retratar aqui, que às vezes é igualzinho com aquilo que eu e você podemos estar vivenciando. Nós estamos saindo aí de um tempo de pandemia e realmente algumas pessoas acabaram fracassando nesse período, porque lá atrás, no tempo das vacas gordas, não fizeram o deverzinho de casa. E aí quando chegou o tempo das vacas magras, a situação complicou. Então vamos para a palavra de Deus? Como eu falo, ela vem de encontro às nossas vidas. Olha só, Gênesis, capítulo 41, a gente está falando aqui sobre ainda a vida de José. Eu acho esse personagem muito interessante, a gente consegue extrair tantas coisas dele, inclusive essa situação financeira. Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 34. Se você puder, tem uma Bíblia, acompanhe comigo, vai ser interessante. Faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a quinta parte, a quinta parte, quinta parte, 20%, dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Esse plano pareceu bom aos seus olhos? Eu quero trazer para você então aqui uma dica de vida financeira que José deixou para a gente. Olha só, diante do sonho de Faraó, e eu vou relembrá-lo aqui, mas é tão fácil, né? É algo tão conhecido, que Faraó teve um sonho, que ele estava na beira do rio Nilo, e saíam 7 vacas gordas, e depois tinham 7 vacas magras, e as 7 vacas magras acabavam devorando essas 7 vacas gordas, assim também com as espigas de milho, da mesma forma. E aí então, quando ele conta esse sonho para José, então através de Deus fala, o Deus do céu traga paz a Faraó, porque ele vai revelar esse sonho. Então José traz esse sonho, a revelação desse sonho, dizendo, vão ser 7 anos de tempos de produção, tempos que vai trazer fartura. Porém, depois desses 7 anos, vamos ter 7 anos de seca, fome. E aí então, o que tem que ser feito? E aí está aqui. Guarde 1/5 da parte dos produtos. Coloque em celeiros, faça celeiros novos. Guarde 1/5 durante esses 7 anos. E quando chegar o tempo, então, da escassez, vocês vão ter, então, os seus celeiros, seus depósitos cheios. E foi assim que aconteceu. Quando a gente lê no contexto aqui, a gente vê que aqueles celeiros estavam tão abarrotados com tantas coisas, que quando veio realmente os 7 anos de fome, o Egito ficou abastecido, mas não somente o Egito. As cidades vizinhas que estavam ao redor do Egito também iam até o Egito comprar o mantimento. A exemplo disso, o próprio Jacó, o pai de José, junto aos seus irmãos, que sai da sua terra e vai até o Egito para buscar. Mas vamos trazer isso para a nossa vida hoje, para mim e para a sua vida hoje. Como é que você está fazendo diante do seu dia a dia? Você está realmente cumprindo aqui essa quinta parte daquilo que você tem como fartura? Nós temos que ter isso em mente diante da nossa vida financeira. Quando a gente recebe o valor, seja através de uma mão de obra como um profissional liberal, como eu sou, o meu rendimento vem da minha profissão, seja através de um patrão que está te pagando, então o seu rendimento vem através de uma firma, de uma confecção, você aí é empregado.
ou seja através de ser um patrão, de ser empresário. Vem daquilo que você tem, a sua empresa, seja o que for, não muda. Seja você que recebe o salário, seja você que está ali pagando o salário de alguém, tenha esse hábito de guardar, de ter uma reserva. Nós podemos falar que se trata de algo assim, ou uma economia a longo prazo, uma economia a curto prazo. Uma economia a longo prazo, diante desse contexto aqui, seriam para situações futuras. Talvez a questão de uma aposentadoria, a questão de uma faculdade de um filho, são questões que você não tem que resolver agora, mas são questões que lá na frente você vai ter que resolver. Então, por que não vale a pena guardar um pouquinho? Por que não faça isso então? Né? Diante dessa situação, faça, coloque em prática. Ah, mas vai ser muito pouquinho que eu vou guardar. Ué, tem um ditado aí que diz assim, ó, de grão em grão a galinha enche o papo. É dessa forma, meu irmão. Às vezes é de pouquinho a pouquinho, mas quando chegar lá na frente vai ter um montante. Talvez não seja o suficiente para você realizar aquilo que você quer, mas uma boa parte já vai estar ali. Agora, tem aquela economia a curto prazo, aquilo que é necessário para você comprar ou trazer algo necessário de imediato, né? Um eletrodoméstico que quebrou, você tem que repor aquilo ali, né? Você comprou alguma coisa para dentro da sua casa, um eletrodoméstico, e agora você precisa fazer um reparo na parte hidráulica para aquilo ali poder funcionar. Você vai ter que ter dinheiro, então você achou que ia gastar só com aquilo, mas teve que fazer outras coisas para poder aquilo ali funcionar. Então é uma economia a curto prazo, são coisas que você precisa logo ali adiante, né? O carro quebrou, furou o pneu, enfim, são tantos exemplos que eu não preciso nem estar aqui elencando os exemplos, que você, como eu, a gente tem uma vida cotidiana e que tudo isso é uma demanda, né, normal da nossa vida. Mas o que você tem guardado? Então nós temos que aprender a ganhar o dinheiro, devolver a Deus o que é de Deus, né, de acordo com Malaquias 3:10, a gente está devolvendo, e aquilo que fica comigo e com você, nós temos que administrar, saber administrar bem, para que possa então a gente ter ali o controle necessário diante da vida. Tem dia que pode estar sobrando R$50 na sua carteira. Está sobrando R$50? Guarde-o. Está sobrando R$20? Guarda. Por quê? Porque lá na frente, quando você vai precisar, está ali, não está sobrando, né? Ao ponto de falar assim, está sobrando muito. Não, mas aí você vai ter um valor, mesmo que seja pequeno, mas você está guardando. Agora, se sobrar uma quantia maior, às vezes é um 13º, eu tinha por hábito isso, hoje eu não tenho 13º, sou profissional liberal, mas eu tinha por hábito isso, o meu 13º eu guardava, já era certo já, falava, não, eu vou lidar com aquilo que eu tenho. Eu vi uma vez um camarada que ficou muito famoso aqui no nosso Brasil, que ele vendia água, e aí eu vi uma vez ele fazendo a conta da garrafinha de água. Então ele falava assim, essa garrafinha de água aqui eu vendi ela por R$5. Então ela saiu para mim, preço de custo R$1,50. Então o que sobrou agora, esse valor aqui, essa parte aqui eu guardo. Eu estou falando de moedas, de R$1, coisinha pequena. Ele falou, essa parte aqui eu guardo, essa parte aqui é para que eu possa repor o meu estoque. Então eu não estou só segurando o valor que eu gastei para a coisa. Eu deixo um pouquinho a mais. Por quê? Porque se essa semana eu comprei 10 fardos, semana que vem eu posso comprar 15. E aí eu vou aumentar minha produtividade. E esse outro valor aqui, esse é para eu gastar. Então nós temos que saber ganhar, devolver a Deus o que é de Deus, economizar e gastar e usar. É claro que eu vou usar, você também, né? Então, mas a gente tem que ter essa sabedoria. Então, José deixou esse exemplo para mim e para você. Pegou o seu dinheirinho, né? Você vai ali, então, administrar. Você vai entender o princípio bíblico do dízimo, da oferta, ok? Porque se Deus não te der saúde, não te abençoar, não te fortalecer, algumas coisas, materialmente falando, não vão ter sentido. Depois, feito isso, você, então, vai ver a sua demanda necessária, né? São os gastos necessários ali, são conta para pagar,
enfim, tudo aquilo que é necessário. Sobrou, mas sobrou muito pouquinho, vou guardar R$20. Guarde os R$20. Pega esses R$20 e guarde. Seja no banco, numa poupança, seja em casa, enfim, seja num cofrinho, as moedinhas, da forma que for. Mas quando chegar aí no período de 1 ano, você vai ver que ali tem ali um valor expressivo, que dá para você ir resolver alguma coisa, ou se acontecer alguma coisa, assim, de repente, você tem ali aquela reserva. Então, vamos aprender com a palavra de Deus diante dessa palavra aqui de José. Tem uma reserva. Do ano da fartura, a gente consegue fazer aquela reserva necessária para quando vier o ano da escassez, a gente continue mantendo o nosso suprimento necessário para a nossa sobrevivência. É a palavra de Deus que vem de encontro às minhas necessidades e às suas necessidades. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o próximo programa. Amém.